quentinho no coração, né? A gente estava precisando. Sim. Estava precisando muito. Bom, e vamos falar de Donald Trump também? O que botou o bloco na rua. Que botou também o bloco na rua, inclusive falando do Brasil, ele fez um discurso bastante longo. Acho que foi o mais longo da história, né? Um presidente fez no Congresso dos Estados Unidos. Foi muito, muito longo o discurso do Donald Trump, olha só, no Congresso. Citou tarifas injustas aplicadas pelo Brasil, essa é a manchete que você vê aí na sua tela. E ele estava mencionando o Brasil justamente falando de taxação, né, gente? De tarifa. A gente já está na expectativa, porque ele disse que vai aplicar a partir do dia 2 de abril. Então, tá aí já, né? Ele até fala que, vou evitar o 1º de abril porque é dia da mentira. Então vai pro dia 2. Ou seja, ele reconhece que não pode colar ali da mentira, porque pega muito, é muito a cara do governo dele, né? E aí ele reclama, diz que as taxas que os estadunidenses pagam ao Brasil e aos outros países, né, são absurdas e tal. A gente até tem esse trecho em vídeo do Donald Trump. Vamos assistir? If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. Ele fez questão de citar os BRICS, né? Brasil, China, Índia e de fora dos BRICS o México e o Canadá que estão ali. Né? Mas bota no bloco que é o que incomoda ele, né, de fato, politicamente. Porque quem tem indústria no mundo, né? Bom, quem tem indústria principalmente no mundo hoje é China, um pouco ali os países do Sudeste Asiático, né? Vietnã, tal, Filipinas e também Brasil e México, apesar de toda a desindustrialização que a gente viveu ao longo das últimas décadas, mas o Brasil ainda tem indústria, ainda vende produtos industrializados, inclusive para os Estados Unidos. Vende aço, vende avião, né? Carro, acho que a gente não vende para os Estados Unidos, mas vende para outros países da América Latina. Então, o Brasil produz, tem uma indústria que está muito mais fraca do que já foi, né? Mas de qualquer maneira incomoda. E ele fez questão de citar nominalmente, né, Chico? Porque ele podia não ter citado, ele quis mandar recado mesmo. Passado ali por cima, não, mandou o recado direto que aguarde breve nesse cinema tarifaço contra o Brasil. Pois é, e aí tem essa história, ela começou ali, a gente começou a falar sobre isso quando o Donald Trump estava falando sobre o aço. Então isso afetaria o Brasil, enfim, o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. Essa história começou algumas semanas e agora, nesse discurso, ele foi muito mais contundente, né, dizendo que agora, de fato, vai taxar o Brasil, enfim, deu um longo passo, vamos dizer, um passo a mais aí na guerra comercial e incluindo o Brasil na história agora também, né? Foi exatamente isso. Só para lembrar, né, quando se fala de tarifa e ele diz, os países taxam os Estados Unidos de maneira injusta. Durante muitos anos, os Estados Unidos foram os campeões do discurso liberal, neoliberal. Estados Unidos e Europa, mas principalmente os Estados Unidos, exportavam esse discurso que muitos economistas aqui no Brasil, na época do Collor, Fernando Henrique principalmente, compraram esse discurso, que era o quê? Acaba com tarifa, não tem que ter proteção à indústria local, vocês não têm que ter tarifa nenhuma, vamos liberalizar tudo, porque assim é melhor. E para os Estados Unidos esse discurso valia a pena para eles conseguirem exportar cada vez mais aqui para dentro. Né? E o Brasil resistiu em algumas áreas, mas manteve também tarifas em poucas outras, porque a gente já teve muito mais tarifa na época do Getúlio Vargas, na época da industrialização pesada do Brasil. Os países que conseguiram se industrializar na história, nos últimos 200 anos, Gabi, Alemanha, Coreia do Sul, os países latino-americanos, os países que chegaram mais tarde na indústria, tiveram que proteger a sua indústria. Você só consegue se industrializar, tendo chegado mais tarde, se você estabelece tarifas. Senão, quem já está estabelecido entra com o produto e você não consegue produzir. Então, é uma estratégia de desenvolvimento. Todo mundo usa isso. Não é porque as pessoas são malvadas com os Estados Unidos. O Trump que tenta vender essa ideia. E os Estados Unidos, durante algum tempo, acharam bom exportar suas indústrias para a China, porque eles tinham a ideia de que tudo que é sujo, que suja, que polui, vai lá para a Ásia, vai para a América Latina, nós vamos ficar com a economia limpa, a economia dos chips, os serviços, os computadores e a informática.
Só que eles ficaram sem a indústria e os chineses, japoneses, principalmente asiáticos, ficaram também agora com a indústria do conhecimento. Então, os Estados Unidos estão tentando correr atrás, né, e evitar uma decadência que se acentua ao longo das décadas, né, Chico? E difícil evitar essa decadência porque a China já passou, né? Você não tem aquela super manchete agora, China é a principal potência do mundo, mas na real já é, né? Então é um império esterbuchando ali, né? Vivendo seus dias de decadência com um gerente do mundo maluco, né, no comando. O gerente do mundo maluco é muito bom, Chico. O gerente enlouqueceu. E, Gabi, a gente mostrou só um trecho, porque, como você falou, foi um discurso longuíssimo. Temos outros trechos que nós vamos mostrar ao longo do programa, então você que não acompanhou, só viu as manchetes, nós vamos mostrar aqui. Teve expulsão de parlamentar no meio do discurso, teve outros tipos de ataque. Depois teve a China respondendo. Sim. A China respondendo, nós também vamos mostrar aqui. Tudo isso daqui a pouco, que nós vamos receber aqui um comentarista, um analista de relações internacionais que vai ajudar a gente a compreender melhor o discurso do Donald Trump. Eu estava aqui pegando os dados de como é que vai ficar, né? Porque tem essa história de que já impuseram os Estados Unidos essas tarifas, produtos também do Canadá, do México, do aço. Agora, esses primeiros alvos brasileiros vão ser o etanol, vai ser em 18% a partir do dia 2 de abril, se tudo se mantiver assim. Aí tem o aço e alumínio, que era aquele que a gente já estava falando, com tarifa de 25% a partir de 12 de março. Então, daqui a pouco também a gente vai começar a ver. Só que a gente ainda não sabe, né? Pode ter efeito reverso, a história pode aumentar muito, né? Drasticamente o custo, o preço para os fabricantes lá dos Estados Unidos, os estadunidenses que importam aço e alumínio. Então, a gente também pode gerar inflação lá. Sim, exatamente. sim. Porque se eles estão importando do Brasil, é porque provavelmente chega mais barato daqui. Se não vai chegar o aço mais barato daqui para lá, o produto, o carro que eles produzem, a geladeira, seja o que for, vai ficar mais cara. Então, por isso que essa subida de tarifa do Trump pode ter um efeito inflacionário num país que já teve um repique da inflação em janeiro e fevereiro. Então, é algo que o Trump vai ter que administrar com cuidado, apesar de toda essa truculência com que ele vai agindo nessas primeiras semanas, Gabi. Vamos aproveitar e trazer o professor para a nossa bancada aqui. Por favor. O professor de Direito, Relações Internacionais também, o Fabrício Pontin. Professor, prazer te receber mais uma vez aqui no CL Notícias. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, prazer estar contigo, Gabriela, prazer estar com todos. Vamos tentar entender um pouco daquele show, né, que o Trump mais uma vez deu ontem no State of the Union, né, no seu discurso para o Congresso. Professor, a gente estava aqui debatendo a questão da taxação, né, dizendo que pode começar pelo etanol. Na verdade, começar não, né, porque a gente tem a do aço, que já foi determinada lá atrás, e agora tem a do etanol também. E a gente estava falando sobre um possível efeito reverso. O que mais que a gente pode ver daqui para frente? E também como é que o senhor avalia, né, esse discurso tão contundente do Trump contra o Brasil, né, tarifando o Brasil especificamente? Eu fiquei surpreso dele nomear o Brasil expressamente no discurso, né? Ele nomeou alguns países e colocou o Brasil entre eles. É claro que, ao nomear o Brasil, ele também está fazendo uma seleção dos países que têm esse alinhamento dentro do BRICS, né? E também, você já mencionou, galera, a questão do aço, né? E a questão hoje do etanol. A questão do aço ela vem da campanha. E a questão do aço vem da campanha, acho que é importante a gente mencionar isso por uma questão estratégica muito pontual do Trump, que é a seguinte: ao tarifar o aço, ele está quebrando, né? Ele está quebrando acordos internacionais com relação ao livre comércio, mas ele também está tentando se aproximar de setores que são estratégicos do ponto de vista do eleitorado trumpista. Quem é que dá a vitória para o Trump? Quem dá a vitória para o Trump é o antigo cinturão da poeira, né, o Rust Belt norte-americano, que era o setor da manufatura mais vinculado justamente com o setor de mineração e com o setor de automotivo. Esses dois setores eles entram em crise nos Estados Unidos, existe uma transferência da mão de obra desse setor, sobretudo para a China, para a Ásia, mas no caso do aço, existe um comércio muito intenso com o Brasil. Então, ao atacar o Brasil, já na eleição, isso sim, na eleição ele mencionava o Brasil expressamente e prometia fazer esse tipo de operação, ele está tentando se aproximar do eleitor dele na Pensilvânia, do eleitor dele em Ohio, do eleitor dele em Indiana,
né, do eleitor dele em Michigan, que é um eleitor que vê o fim da manufatura norte-americana, que vê o fim da mineração norte-americana e que quer a volta desse processo. E se vocês prestarem atenção no discurso dele ontem, ele falou disso, né, da produção interna, de trazer de volta essa produção, a manufatura, para dentro dos Estados Unidos. Então, esse ataque, para além do elemento de protecionismo, né, do produto norte-americano, ele tem um elemento eleitoral muito importante de resgate do núcleo identitário que se vincula muito fortemente ao Trump. Então, participa de um contexto maior. E a questão do etanol também, porque entra na questão dos combustíveis alternativos, né? E ataca também a indústria da cana-de-açúcar como um todo no contexto brasileiro. Então ataca também o nosso setor agro aqui. Então é uma forma de taxar o Brasil por ver no Brasil uma capacidade produtiva que os Estados Unidos não têm nesses setores ou que afeta a capacidade produtiva americana internamente. São sinais de um isolacionismo americano que a gente viu várias vezes ontem. Eu tendo a interpretar essa questão da taxação como sinais de um neo-isolacionismo norte-americano que o Trump está apostando as fichas dele, e numa reconfiguração das alianças norte-americanas. A gente viu isso muito fortemente ontem. Né? Um apelo a um novo plano de alianças norte-americano, do qual essas questões da taxação participam. Né? Porque taxar o Canadá, taxar o México, taxar o Brasil, poxa, você está taxando países que são historicamente alinhados com os Estados Unidos. A questão da China a gente pode falar em outro contexto, né? Mas com relação a esses países, ela realmente é muito simbólica, né, de como o Trump vê os seus aliados, quem ele vê como aliado, e como ele vê uma nova postura industrial da manufatura americana. Se isso é viável ou não, é outra conversa que a gente pode ter. Professor, é super importante esse contexto, e um outro aspecto que me chama muita atenção no discurso, ele voltou a falar, né, Groenlândia, Panamá, mais uma vez, e ele foi ainda mais duro quando ele falou da Groenlândia, mas me chama a atenção que ele sempre usa a justificativa de ser uma questão de segurança nacional. Acho que o professor vai poder avaliar isso muito bem. E aí ele disse, voltou a dizer, na verdade, porque ele já tinha afirmado, né, já tinha feito essa afirmação, que o território dinamarquês precisa passar a ser controlado pelos Estados Unidos, justamente alegando, né, questão de segurança nacional. E ele falou, né, ele chegou a falar que vai ter a Groenlândia de um jeito ou de outro. Assim, usou essa expressão mesmo, de um jeito ou de outro, ou seja, por bem ou por mal, na de força. Isso. Exato. Então, Rodrigo, Gabriela, o que a gente está vendo, e assim, para nós que crescemos dentro de um contexto das relações internacionais, tem um certo elemento de surrealidade no que a gente está testemunhando, que é o colapso, para usar um termo um pouco pomposo, né, o colapso do paradigma de segurança do pós-guerra. Uhum. A gente tinha um paradigma de segurança do pós-guerra que, em grande medida, para bem ou para mal, e às vezes bastante para mal, era predicado na OTAN, era predicado nas instituições de direito internacional que surgem ali no pós-guerra, né? E a gente vê um presidente americano, poxa, e os Estados Unidos, a gente sabe, foi o protagonista da criação de boa parte dessas instituições, inclusive no contexto europeu. Quando a gente fala da União Europeia, a gente não pode falar da União Europeia sem falar do apoio dos Estados Unidos para a criação desses sistemas de interdependência, né? Então, o que acontece? Ver um presidente norte-americano colocando a segurança hemisférica representada pela OTAN em xeque de forma tão clara é muito simbólico. E eu me lembro, na última vez que a gente conversou, lembro de ter conversado com o Chico sobre isso, Chico, que é justamente o problema dos minerais também. Volta essa questão dos minerais. Por que não basta mais só a OTAN pro Trump? Porque, para bem dizer, o Trump instalar bases militares na Groenlândia não seria difícil dentro do paradigma de segurança da OTAN. Mas por quê? Por que não basta mais só a OTAN? Porque ele quer poder explorar também mineralmente a Groenlândia, e ele quer poder explorar a Groenlândia do ponto de vista populacional, porque esses donos das Big Techs, né, eles têm esse delírio um pouco conspiracionista de poder procurar abrigo contra
a mudança climática em locais como a Groenlândia. Então, há uma demanda muito grande de tornar a Groenlândia uma espécie de salvo, um local a salvo, né, do que está acontecendo em termos de mudanças climáticas. Seria uma espécie de paraíso para essas elites bilionárias. Um local de fuga, né, parte professor? da jogada. Agora, professor, uma pergunta que fica no ar aqui, né? Você disse, olha, chamou a atenção, a gente também tinha notado isso aqui na abertura do programa, que ele tenha nomeado, ele nomeia Brasil, nomeia México, nomeia Canadá, né? Índia também, que é um aliado dos Estados Unidos na Ásia, né? Cria aí um cinturão de adversários, eu não diria ainda inimigos, mas talvez adversários econômicos. Mas se esses são adversários com quem ele disputa, e a China é o primeiríssimo deles, quem são os aliados? Vamos reparar que ele não citou a Rússia na hora de fazer nenhum tipo de retaliação. Quem são os aliados? Professor, isso é importante a gente saber. Você falou que ele está redesenhando o mapa, né? E esse paradigma muda, então não é mais OTAN? Não tem mais essa aliança preferencial número 1 com a Europa? Conta pra gente, professor, como é que redesenha esse mapa? Então, esse não chega a ser uma surpresa se você está prestando atenção no que o Trump vem dizendo desde 2016, tá? Mas no primeiro governo o Trump não teve tanta bala na agulha para conseguir se mover geopoliticamente com tanta força. Agora ele está aproveitando um cenário geopolítico onde ele está reconfigurando o plano de alianças dos Estados Unidos e está deixando em alguma medida a Europa sozinha. Agora, a Europa ficar sozinha vai criar uma situação de corrida armamentista sem precedente dentro do contexto europeu. E quem são os aliados do Trump? Eu acho que tem uma forma de responder isso diretamente. Vamos prestar atenção no que aconteceu 2 semanas atrás, no contexto da procura por uma solução pacífica na Ucrânia, né? O que aconteceu? Com quem que o Trump foi se reunir? O Trump fez uma conferência com a Arábia Saudita de mediadora, com a presença da Rússia e da China para mediar a crise na Ucrânia, para procurar uma solução para a crise na Ucrânia. E ele não envolveu nenhum representante da União Europeia nessa discussão e nenhum representante da Ucrânia. E aí a gente vê uma mudança paradigmática onde o Trump está procurando se alinhar com as potências, a gente chamaria de potências médias, né, do Golfo, e ainda reconhecendo a China como uma necessidade de intermediação para essa crise, e a própria Rússia, claro, que é diretamente envolvida. Mas não envolver a Ucrânia nessa primeira intermediação foi muito simbólico, porque é uma forma de dizer, não, a Europa não vai se envolver, e quer saber, nem a Ucrânia vai se envolver no processo de paz. É uma situação surreal que a gente está testemunhando aí. E o que a gente está vendo? Uma mudança de figura. Eu acho que isso passa sobre como o Trump vê, eu colocaria assim, como o Trump vê a figura do Estado. O que é o Estado para o Trump? Nós nos acostumamos a ver, pelo menos do ponto de vista discursivo, tá, gente? É claro que a gente não pode ser pueril sobre isso, mas do ponto de vista discursivo, as lideranças da Europa Ocidental, as lideranças americanas, as lideranças da América Latina, depois de 1980, com 1 ou 2 exceções que a gente sabe quem são, falando bem da ideia de democracia, falando bem da ideia de ter uma oposição. O Trump não tem nenhum comprometimento com isso. O instinto político do Trump é um instinto autoritário, e ele tem se aproximado de líderes autoritários. Esse tipo de instinto está deixando de lado a complicação que o Trump vê na política europeia, por ser uma política com oposição, com parlamentos divididos, né, com votantes diversos, e se aliando com regimes que não precisam se preocupar em mandar sinais para eleitores, né, que é o que a gente vem chamando na literatura de autoritarismo competitivo. Certo? Então, esse autoritarismo competitivo parece ser o modelo de Estado com o qual o Trump se alinha mais facilmente. Né? Um modelo de competição entre as elites pela simpatia do executivo e o executivo com as elites. E tu não tem mais a intermediação do eleitor. E parece que o instinto do Trump é se aliar com esse tipo de líder político nesse momento. As consequências disso, porque a gente chamou, né, do consenso do pós-guerra, são enormes. Professor, eu até queria, Chico, vou passar para você, mas antes eu queria só dar aqui a reação desses faltou a países reação, também, né? Porque tem sim. o primeiro-ministro da Groenlândia, por exemplo, ele disse o seguinte, vou trazer aqui, nós não queremos ser americanos nem dinamarqueses, nós somos o povo nativo da Groenlândia. Os americanos e seu líder precisam entender isso, nós não estamos à venda, não podemos ser tomados. Nosso futuro é determinado por nós mesmos na Groenlândia.
E aí, nessa mesma linha, foi o Panamá, né? Porque o Donald Trump, outro território que ele quer é o canal do Panamá. E ele alegou até que a China passou a operar o canal, que é um desrespeito do acordo entre o Panamá e os Estados Unidos. E aí ele disse a mesma coisa, né? Que ele quer ter o controle de volta e vai ter o controle de volta. Do canal do Panamá. Do canal do Panamá, querendo dar as cartas mesmo. Aí olha o que o presidente panamenho, o José Raúl Mulino, disse. O seguinte, eu te passo, Chico. Abre aspas então para o Mulino. O presidente Trump mente novamente. O canal do Panamá não está em processo de recuperação e certamente não é a tarefa que foi discutida em nossas conversas com o secretário Rubio ou qualquer outra pessoa, quer dizer, falando já com o governo Trump. Rejeito, em nome do Panamá e de todos os panamenhos, essa nova afronta à verdade e à nossa dignidade como nação. A cooperação entre nossos governos requer entendimentos claros sobre questões de interesse mútuo, como tem sido feito. Não tem nada a ver com a recuperação do canal ou com manchar nossa soberania nacional. O canal é panamenho e continuará panamenho. Achei interessante, Chico, porque parece que os dois estão reafirmando de fato a soberania nacional, né? Os dois líderes. Sim, é porque quando o Trump fala desses dois casos, principalmente da Groenlândia, o discurso é como se estivesse já tomando posse. Ele se refere ao povo da Groenlândia assim, estamos chegando. Como se fosse uma vantagem. Quase, estamos chegando, vai ser muito bom para todo mundo, etc. É quase como fato consumado. Mas eu fiquei curioso para saber do professor Fabrício como é que ele viu a reação, assim, como tem sido a reação em conjunto da Europa e especialmente do Reino Unido, agora com essa... recebe o próprio Zelensky depois do desastre lá na Casa Branca, né? E promete ali uma grana, 2 bilhões para ajudar a Ucrânia e fala um pouco num tom mais elevado. Mas como é que você tem visto, no geral, as reações da Europa, dos países europeus, da comunidade econômica europeia? Então, Chico, eu acho que é bem importante a gente marcar aqui uma situação que eu acho que a Europa, os líderes europeus entenderam o jogo do Trump, que é um jogo de criar instabilidade. O Trump quer criar instabilidade, ele quer se aproveitar da situação eleitoral e da instabilidade eleitoral que é posta dentro dos países da Europa Ocidental com relação, muitas vezes, à estagnação econômica, a divisões étnicas dentro da Europa que estão impactando a Europa, e o Trump está explorando isso junto com o Elon Musk de forma bastante efetiva, e os líderes europeus entenderam que isso está acontecendo. Então, o que está acontecendo agora? A Europa está se organizando para entender que os Estados Unidos não são, para a Europa, nesse momento, um parceiro confiável. Né? É claro que nós, que somos latino-americanos, teríamos dito para eles, vocês entenderam isso agora? Né? Mas tudo bem, eles vão deixar isso para lá por um momento. Né? A questão principal é, a Europa está entendendo que vai precisar tomar as rédeas da própria segurança, pelo menos enquanto a realidade política e ideológica dos Estados Unidos for a que está posta nesse momento. Só que qual é a dificuldade aqui? Tem uma teoria nas relações internacionais, eu juro que eu não vou botar vocês para dormir, tá, pessoal? Mas tem um paradigma que a gente chama do paradigma de 2 níveis, tá? Ele funciona assim. Toda atuação tem que ser entendida como se ela acontecesse de forma paralela. Uma coisa é a atuação internacional de um líder de Estado. Outra coisa é como esse líder de Estado tem que lidar com os problemas internos do país dele. O que o Trump está apostando? Externamente, a União Europeia sabe o que tem que fazer em termos de política externa europeia. Qual é o problema? Os eleitores europeus. Então, o que o Trump está querendo manipular? O eleitor europeu, para mostrar que o eleitor europeu está cansado de guerra, vê o custo de uma guerra e o custo de se armar como uma prioridade baixa dentro da alta inflacionária, dentro do desemprego relativamente alto. Relativamente não, em muitos países, tipo Espanha, Itália, o desemprego é alto mesmo, é 16%, 18%. São taxas grandes de desemprego, especialmente entre os jovens. Esse jovem não quer uma guerra no pescoço dele. Né? Ele vê essa guerra como um problema. Só que a política externa europeia está tentando se defender em termos existenciais. Ela se vê existencialmente afetada por essa postura norte-americana, né? Que é muito... Mais uma vez, gente, vamos voltar 12, 14 anos atrás. Seria inconcebível para a gente pensar, a gente está numa mesa redonda, nós 4, conversando sobre o vice-presidente dos Estados Unidos indo encontrar
o chefe, o presidente do partido de extrema-direita alemão para apoiar esse partido numa eleição. Isso seria inconcebível 15 anos atrás. E aconteceu 2 semanas atrás. O Vance deixou de encontrar o primeiro-ministro alemão em exercício para encontrar o líder da Alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema-direita bastante complexo. Então, isso são sinais que o Trump está dando no desejo de instabilidade, de criar instabilidade. Essa instabilidade está sendo respondida pelos líderes europeus, tentando criar alternativas para armar a Europa, para ser mais independente dos Estados Unidos. Só que quais são as consequências eleitorais dessa postura? Nós vamos ver isso agora, né? Com o adicional de complicação, com o Musk tendo recursos basicamente infinitos para colocar nos seus partidos favoritos. Na Alemanha, saiu pela culatra. Né? A Alternativa para a Alemanha ficou em segundo lugar e isolada no parlamento alemão. Então, saiu pela culatra. Mas a gente não sabe por quanto tempo a Europa, enquanto unidade, vai conseguir resistir a esse tipo de pressão e instabilidade. E é o mesmo jogo, não se enganem. É o mesmo jogo com a Groenlândia e é o mesmo jogo que está sendo feito com o Panamá. É um jogo de criar instabilidade local. O Trump entendeu que criar instabilidades locais favorece candidatos e movimentos políticos alinhados a essa concepção de Estado que eu estava conversando com vocês. Né? A essa concepção de Estado de um autoritarismo competitivo. Essa concepção de Estado é a concepção de Estado que o Trump vem promovendo no Brasil, que vem promovendo na América Latina como um todo, vem promovendo na Europa, e ela é uma mudança de política paradigmática dos Estados Unidos, com consequências globais que a gente está começando a ver. Perfeito. Tem também faltou um ator China, aqui, é isso que eu ia falar, né? Importantíssimo, China. gente.